Olá! No programa Campo Grande em Pauta, vamos apresentar as comissões permanentes da Câmara Municipal. Atualmente, a Casa de Leis conta com 19 comissões, cada uma delas composta por 5 vereadores, um presidente, um vice-presidente e 3 membros. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a Comissão de Finanças e Orçamento, composta pelo vereador Eduardo Romero, na presidência, Odilon de Oliveira, na vice-presidência, vereadora Darlene Campos e vereadores delegado Wellington e Betinho como membros. A comissão, atualmente, está discutindo um tema que interessa muito a todos os moradores, a lei orçamentária, que irá apontar as receitas, despesas e investimentos na cidade para 2020. Para isso, estamos recebendo o presidente da comissão, vereador Eduardo Romero, e o presidente do Conselho Comunitário de Segurança da Pioneira e Região, Aldinei Francisco dos Santos, que vai falar um pouquinho sobre como que ocorre a participação popular na elaboração dessa proposta. Sejam muito bem-vindos, agradeço a presença de vocês aqui conosco e a gente quer fazer um bate-papo mesmo para conhecer como que funciona a comissão e um pouquinho do orçamento. Eu vou começar, vereador Eduardo Romero, falando contigo como que funciona essa comissão. Quais assuntos que são tratados hoje pela Comissão de Finanças? Olá, Milena, tudo bem? Bem. Bom, Dinei. Bom, a Comissão de Finanças e Orçamento, ela é uma das comissões da Câmara, né? E ela tem a função específica de olhar todas as questões orçamentárias. Todo projeto de lei que for apresentado, seja por um vereador ou seja pelo Executivo, ou seja, a Prefeitura, ele passa por essa comissão para analisar se o município tem ou não recursos para viabilizar esse projeto. Por exemplo, desde um aumento dos servidores, desde um investimento específico numa construção ou numa ampliação de uma obra pública, ou até mesmo o planejamento orçamentário anual, como é a lei orçamentária que a gente está discutindo agora para 2020. E a comissão, com seus membros, ela divide esses pareceres, ou seja, cada membro pega um projeto, avalia tecnicamente e financeiramente, e quais são os dados para isso? São os próprios orçamentos, as próprias leis que dão limites. Por exemplo, nós temos uma lei chamada LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa lei, ela diz quanto é o percentual máximo que o município pode comprometer com o pagamento de pessoal. Então a gente faz essas contas e analisa com essas outras leis a viabilidade desses projetos. Aí a comissão dá o parecer, esse parecer é mandado junto com o projeto para o plenário, o projeto sendo discutido pelo plenário pode ser aprovado ou não. Mas o papel da comissão, em resumo, é ver se essa proposta de lei tem viabilidade financeira para ser realizada. E a comissão também tem a atribuição de convocar algumas audiências públicas, o que até auxilia nessa participação da população, opinando. Acho que é até importante a gente mostrar isso, né? Que a comissão Exato. Pode ter essa participação da população. Sim, sem dúvida. O papel do Legislativo é fazer a mediação entre o Poder Executivo e a sociedade, né? Nós tanto elaboramos lei, quanto revezamos leis, como também fazemos a fiscalização do orçamento público. E você só consegue fazer isso se a sociedade participar. Então, quando a gente recebe um projeto ou uma proposta, a gente sempre chama as audiências públicas. E o que são as audiências públicas? São aquelas reuniões abertas onde a população vem para participar, tirar dúvidas, fazer questionamentos e às vezes até para mudar a proposta que foi apresentada inicialmente. A partir dessas audiências públicas, desse controle social, dessa participação da sociedade, é que a gente pode fazer alterações nos projetos e seguir para a votação. E tem aquela prestação de contas do Executivo também, né? Que é feita justamente nessas audiências, né? Que é uma forma até de acompanhar, né? Isso, até para dar transparência, Milena, sobre o orçamento público, né? Nós temos uma lei, que é a LOA, Lei Orçamentária Anual, e ela precisa ser acompanhada passo a passo. Quais são os caminhos para acompanhar a prestação de contas? Todos os meses, no dia 25, a Prefeitura é obrigada a publicar um balancete da receita corrente líquida, para verificar se ela está respeitando ou não a lei chamada responsabilidade fiscal de comprometimento do seu pagamento com servidores em relação ao orçamento. O que é que diz essa lei e por que ela é publicada todos os dias 25 de cada mês? Ela diz o seguinte, que todo município só pode comprometer até o máximo 53% do orçamento com o pagamento de pessoal. Porque se você comprometer mais do que isso, não sobra dinheiro para nada. Então, todos os meses a gente tem que acompanhar essa movimentação, porque quem desrespeita, ou seja, quem passa disso, comete um problema, um grave problema, na verdade, que pode incorrer, inclusive, na cassação de um mandato do prefeito ou da prefeita que estiver em exercício. Então, por isso, todos os meses a comissão recebe esse balancete que é publicado em Diário Oficial, a sociedade pode acompanhar e verificar esses números.
e de cada 4 meses nós temos a prestação de contas quadrimestral. De 4 em 4 meses, a Prefeitura apresenta os números, que também são publicados em Diário Oficial, mas ela apresenta em audiência pública. Porque só o Diário Oficial não basta, tem gente que não tem acesso, embora esteja na internet para todo mundo que queira. Mas é importante essa prestação presencial, onde o cidadão pode fazer suas perguntas, inclusive saber se realmente o que está nos números escritos realmente confere com a ação lá na ponta, né? E aí de 4 em 4 meses tem essa prestação de contas, então, que é aberta, e depois, no final do ano, tem o balancete geral. A Prefeitura é obrigada a mandar toda a sua prestação de contas para a Câmara. A Câmara faz a avaliação dessa prestação de contas e dá os seus pareceres para os outros órgãos. Aldinei, você, não sei se você já participou de alguma audiência dessas, o que você acha dessa participação popular? Não sei se você sabia dessa interferência, por exemplo, das comissões que a população pode estar fazendo. Como que você avalia isso? Olá, Milena. Olá. Vereador Romero. Sim, a gente é acostumado já a acompanhar esse processo na Câmara Municipal e sabíamos, sim, da existência da Comissão de Finanças, né? E já víamos trabalhando com a população, aguardando esse momento da audiência e alinhando já com o presidente da comissão no sentido da necessidade da nossa região. Então, nós temos ciência, né, dos problemas que acontecem especificamente, né, falando pela minha região, mas é em toda a cidade. Também sabemos da questão financeira do município, né, tá aí uma das importâncias de estar sempre acompanhando essas audiências, essas prestações de conta, para saber em que sentido, até onde a gente pode tentar alancar uma demanda para o nosso bairro. E dentro disso é onde a gente buscou, né, a Comissão de Finanças, trazendo a população, conscientizando ela que ela deve participar dessas audiências, que é uma questão ainda que está um pouco em processo de educação, de aprendizagem da própria população, porque fica naquela situação de que é só solicitar, mas existe os demais processos dentro da construção do orçamento. Então, nós aproveitamos, né, o dia da audiência, a existência da comissão, o acesso que o presidente, né, tem com a população e apresentamos a nossa demanda, né, para a comissão para agregar, ou seja, ver qual é a possibilidade de valores para que aconteça a realização da obra. Isso é no orçamento, isso? No orçamento, exatamente. O que vocês apresentaram, Aldinei? Qual foi a demanda lá do bairro? Então, é assim, como é um bairro grande e tem diversos problemas dentro da região, o Conselho foi procurado, né, por algumas lideranças específicas, né, do pessoal da população da Rua Joana d'Arc, ali aquele ponto, e dos moradores do bairro Portugalo. Então, são 2 bairros aí que estão sempre na televisão devido aos seus diversos problemas, né, que acontecem quando chove, por exemplo, os alagamentos que resultam na Rua Divisão, que resultam na Avenida Guaicurus, tudo em sequência que vem desses locais, por não ter drenagem, por não ter pavimentação. Então, assim, foi a demanda que nós trabalhamos este ano para tentar inserir dentro do orçamento. Então, que é o asfalto da Rua Joana d'Arc e do bairro Portugalo. Entendi. Uma coisa interessante, Milena, nessa fala do Aldinei, que é o seguinte, o Aldinei traz essa materialização junto com o seu grupo da comunidade do exercício de cidadania, né? Então, eles se apropriaram, e é isso que faz a diferença, se apropriaram dos instrumentos legais que estão à disposição. Participaram de audiências públicas, apresentaram suas emendas por escritos, a solicitação dos bairros e foram até além. Eles conseguiram até fazer um memorial de cálculo, buscando informações de quanto custaria esses investimentos para o poder público, né? Então, é esse tipo de diálogo que faz a diferença. Evidentemente que esse diálogo só acontece quando as duas partes se encontram, né? E aí as audiências públicas têm esse papel, ser esse encontro da comunidade com o Poder Legislativo e também com o Poder Executivo. São demandas muito legítimas, de muito tempo, né? Mas, assim, qualquer cidadão, mesmo que não esteja em uma associação, em um conselho, ele pode participar disso. Ele pode mandar um e-mail para o seu vereador, ele pode ligar para o seu vereador ou vereadora, pode participar das audiências públicas, pode acompanhar as sessões da Câmara, porque o exercício de cidadania se dá com isso, conhecer esses instrumentos, né? E aí aqui já quero ressaltar a importância do trabalho que essa comissão, que esse Conselho de Segurança Pública tem feito na região, porque tudo é segurança pública, né? Quando você não tem drenagem
drenagem bem feita, você coloca em segurança a vida das pessoas que moram e transitam por aquele local. Quando você não tem uma infraestrutura adequada para o esporte, para a cultura, para o lazer, para a mobilidade, você gera problemas de segurança, inclusive aumentando o número de acidentes, aumentando o número de violências da região. E essa discussão, que é mais interessante, o Aldinei traz para a gente, não é a vontade pessoal dele enquanto morador, é a vontade deste coletivo que discutiu no Conselho, que levantou como principal prioridade e levou até a Câmara através da audiência pública. E agora vamos falar um pouquinho sobre a proposta orçamentária para o próximo ano. O vereador Eduardo Romero é o relator da Lei Orçamentária Anual e eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho sobre o trâmite do orçamento, tanto a PPA, a LDO, quais são os trâmites para chegar até a peça orçamentária. Muito bom. Bom, primeiro, como é que é feito, né, um orçamento de um município? O orçamento é aquilo que você pretende arrecadar e pretende gastar, mas para chegar nessa equação, você tem alguns instrumentos legais. Você tem as 3 siglas mágicas que a gente chama, né? PPA, LDO e LOA. PPA é o planejamento plurianual, LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a LOA, Lei Orçamentária Anual. E elas precisam conversar entre si, é um tripé. É como se fosse o suporte de uma cadeira. Se faltar uma dessas pernas, essa cadeira não vai ficar de pé. Então você precisa primeiro ter no PPA, que é esse planejamento plurianual, a ideia das ações que você vai seguir. Na LDO, exatamente a especificidade, ou seja, qual é a ação que você pretende realizar. E na LOA, o quanto custa isso para você realizar. Eu costumo até fazer uma comparação como uma viagem. Imagine que uma família queira fazer uma viagem. A ideia da viagem, nós vamos viajar esse ano, é o PPA, é a ideia macro. A viagem é a ideia. Depois você vai afunilando. Nós vamos viajar este ano para a região de praia no Nordeste para ficar uma semana. Isso já é LDO. Você vai especificando quando você quer fazer e qual o tempo que você vai ficar ali, ou seja, qual é a ação específica. E a LOA seria quanto custa isso. Para fazer essa viagem vai custar X reais. Então é esse o desenho do orçamento. Você não consegue fazer um orçamento se não tiver essa conexão. E essa é talvez uma das maiores questões de desafio, tanto para os vereadores quanto para a sociedade. Não basta só ter a necessidade ou a vontade, precisa ter esse respeito a essas 3 leis e seguir esse roteiro. Depois que esse roteiro está conectado, o executivo é quem elabora a lei orçamentária. Então é da prefeitura a responsabilidade de preparar o primeiro desenho da lei. E ele prepara como? Em cima das demandas que se tem. Como é que ele pretende, para o ano que está vindo, arrecadar os seus impostos, as suas taxas, suas contribuições, os repasses de governo estadual, de governo federal, os convênios, ou seja, todas as fontes de receita. E como é que ele pretende usar esse dinheiro? Onde é que ele vai pagar? Com pessoal, com investimento, com construção, com manutenção, com custeio, ou seja, as suas ideias de despesas, né? E essa equação, receita, que é o que entra, e despesa é o que sai, ela precisa se equilibrar. Se você tiver mais despesa do que receita, você fica no vermelho. Se você tiver mais receitas do que despesas, você fica com superávit, o que quase nunca acontece, né? Sempre é ao contrário. E uma vez pensado isso, a prefeitura precisa, na LOA, estabelecer as suas ações. Bom, lá no PPA ela colocou que tinha como meta construir 4 escolas. Lá na LDO ela colocou que neste ano de 2020 ela vai construir uma dessas 4 escolas. E aí na LOA ela precisa dizer quanto isso vai custar e onde vai ser essa escola, né? Aí feito todos esses pontos, esses esclarecimentos, a lei vem para a Câmara Municipal, faz audiência pública, ouve a comunidade, recebe as demandas, né, das associações de moradores, dos coletivos, dos conselhos, dos moradores em geral, faz-se as emendas, produz-se o relatório e esse relatório é submetido ao plenário que é depois votado e, uma vez aprovado, segue para o Executivo. Esse ano nós recebemos, até o momento, nós estamos trabalhando com 715 emendas, que são propostas de mudanças no orçamento. Claro que essas emendas elas podem ser agrupadas, elas podem ser peneiradas, muitas delas podem até não entrar por não estarem de acordo do ponto de vista técnico, jurídico e financeiro e pode reduzir esse número por conta dessa peneirada de emendas, né? E o número já foi bem maior do que o do ano passado, né, vereador? Foi quase o dobro, né? E o que é que representa isso? O que significa ter mais emendas no orçamento? Significa que você tem mais participação popular no orçamento. Por exemplo, este ano foi a primeira vez na história da Câmara Municipal que uma comissão de lideranças indígenas participou da elaboração do orçamento, para ir lá discutir as pautas indígenas. Nós recebemos mais de 12 lideranças indígenas que foram levar suas demandas e entender como é que o orçamento funciona e o que é que tinha previsto ou não previsto no orçamento para a questão indígena. E isso transformou-se em mais de
70 emendas só para as questões indígenas. Não quer dizer que todas vão ser aprovadas, mas elas estão propostas e estão sendo avaliadas agora, né? Isso foi com os indígenas, isso foi com as associações de moradores, isso foi com a assistência social, isso foi com o pessoal da mobilidade urbana, isso foi com a área ambiental, enfim, com várias áreas da própria cidade. Entendi. A Aldinei também esteve numa audiência dessa na Câmara, né? Participou dessa audiência pública, né? E o que você achou desse envolvimento da população nessa audiência, né? Nesse debate específico? Particularmente, eu achei que realmente os controles sociais, né, eles estão bem elaborados no sentido de que, e organizado também, porque vários segmentos estiveram ali em busca de prioridades, em busca das necessidades para conseguirem ser atendidas e incluídas, né, no orçamento. Então, a gente vê que gradativamente isso está levando um crescimento do conhecimento dos diversos segmentos para poderem participar do orçamento. Então, é claro que a gente precisa-se muito, né, ou a gente percebe que outras regiões das cidades ainda não conseguiram entender, né, ou compreender como que funciona esse processo, mas em contrapartida, na presença lá na audiência, eu percebi que diversos segmentos, né, estão ali inseridos e estão participando. A demanda deles, ela deve ser apresentada como uma emenda já? Essa sugestão deles? As demandas deles foram acolhidas, né, e elas vão entrar como emendas propostas pela Comissão de Finanças e Orçamento. Né? Nós estamos viabilizando para que o máximo, porque foram várias demandas, né, para que o máximo dessas demandas possam ser aproveitadas no relatório do orçamento. O orçamento no relatório se divide com duas etapas. Aquelas emendas que tecnicamente têm viabilidade jurídica e financeira entram no corpo do relatório e aquelas que não têm condições imediatas, elas entram como indicação e sugestões ao orçamento de 2020. Né? Mas todas foram acolhidas e todas estão sendo transformadas em emendas diretas para a questão orçamentária. Eu vi pelo que o senhor falou que tem algumas prevendo obras também, né? A gente tem uma previsão de investimento em infraestrutura um pouco maior nesse ano, foi um dos itens que cresceu aí no orçamento, né? E a gente tem alguma abertura de crédito suplementar em decorrência disso. Eu acho que é importante também que daí entra um papel da comissão de analisar essa abertura para ver se a prefeitura tem esse espaço, esse fôlego financeiro, digamos, para conseguir fazer esse financiamento, né? Porque existe um limite e isso aponta no orçamento. Essa é uma parte interessante. Necessariamente não é só o que a gente tem de orçamento, mas é onde a gente pode buscar mais recursos, né? Por exemplo, a demanda específica que foi apresentada pela região que o Aldinei representa, ela demanda praticamente 11 milhões do orçamento. O orçamento em si não tem esse recurso. Mas o orçamento pode buscar, que é o que a gente levantou em parcerias com os deputados federais, com os senadores, com outros organismos de financiamento, essa cifra para poder atender essa demanda. Trabalhar com projetos, né? Como, por exemplo, agora a gente aprovou um projeto aí via Câmara Municipal, elaborado pelo Executivo, de basicamente 30 milhões de reais para ser investidos em infraestrutura no Rita Vieira. Não é um dinheiro do caixa da Prefeitura, mas é um financiamento do BNDES. Então a gente também precisa pensar outras alternativas de orçamento, como o Aldinei comentou. A cidade tem muitas demandas, tem muita dificuldade em várias áreas, a gente não dá conta de todas. Mas quando a gente discute em conjunto, primeiro a gente prioriza o que é mais urgente, depois a gente pensa outras alternativas. É por um projeto de financiamento via BNDES, via Caixa Econômica, é por um projeto de financiamento internacional, como por exemplo tem sido a reforma do centro da cidade, com o BID financiando esse recurso, é um projeto dos programas do governo federal, como por exemplo os PACs, por onde a gente pode viabilizar esses recursos para que essa obra ou esse tipo de serviço possa ser ofertado para a cidade. E no orçamento até ele aponta, acho que 16% de comprometimento que hoje teria e a gente pode alcançar mais. Isso, hoje nós estamos comprometidos com 16%, pela lei podemos chegar até 120%. Temos uma margem, o que não quer dizer que seja saudável você estar comprometido em mais de 30% com o seu orçamento, né? Mas é uma forma que você tem de captar recursos, porque o caso de Campo Grande é muito interessante. Nós temos uma arrecadação própria muito positiva, muito saudável, ela cresce todos os anos. Aquilo que se diz em PTU, com ISS, com a receita própria. O problema é que a conta não fecha. A nossa receita própria, ela representa no máximo 40% de tudo que a gente tem para gastar. Os outros 60% a gente depende de repasse do governo do estado,
do governo federal, de recursos externos com financiamentos, com empréstimos, ou seja, nós ainda temos um orçamento que na hora de fechar a conta, ele é frágil. Frágil por quê? Porque o que se arrecada aqui não paga as contas produzidas aqui mesmo. Então a gente precisa complementar com recurso externo. Entendi. E outra forma de monitorar um pouquinho essa questão dos gastos também do executivo que vocês fazem é por meio da suplementação, que eu acho que teve uma proposta para elevar um pouco isso, né? Exato. Como que a comissão está avaliando isso, se deve manter ou não? Bom, o que significa suplementação e remanejamento, né? Todo orçamento público, ele é uma previsão do que você arrecada e uma previsão do que você pretende gastar. Mas necessariamente não quer dizer que seja único e exclusivamente aquilo, às vezes pode ter mudanças. É como o seu orçamento doméstico, você imagina que vai comprar um fogão de 6 bocas, mas de repente o recurso que entrou só dá para comprar um de 4 bocas e você diminui e compra esse fogão um pouco menor, né? O orçamento público é a mesma coisa, você imagina que vai entrar determinado tipo de recurso, aí tem um corte. Por exemplo, nós tivemos um corte de 0,3% no repasse do ICMS. Isso tirou de Campo Grande, basicamente, 3 milhões por mês. É um dinheiro que não entra. Se é um dinheiro que não entra, é um dinheiro que faz falta. E aí você precisa readequar o orçamento. E o remanejamento e a suplementação é quando você tinha uma previsão, eu tinha uma previsão de dar 10 cursos de capacitação para a área da saúde. Mas eu consegui realizar esses cursos, por exemplo, com uma parceria de uma universidade, com uma organização, e eu não usei aquele recurso previsto para essa formação. Eu posso remanejar, tirar esse dinheiro daqui e usar para outra coisa, para comprar um medicamento, ou para comprar um equipamento, ou para fazer um outro tipo de investimento. E eu só posso fazer isso quando ultrapassa os 5%, ou seja, eu pego o orçamento inteiro, passou de 5%, eu preciso pedir autorização legislativa. Não é que eu não posso fazer, eu posso, mas eu tenho que ter autorização do legislativo, porque o legislativo fiscaliza o orçamento. E para fiscalizar, você tem que saber o que está sendo feito, né? E essa é uma briga constante. O executivo sempre pede 20%, 30%, nesse orçamento agora pediram 15%. A Câmara tem, desde 2013, mantido 5%. Por quê? Porque nós estamos entendendo que 5% é o recurso que viabiliza as suas atividades no dia a dia e, mais do que isso, a gente perde o controle de acompanhar o orçamento. Ou seja, não tem como ter um acompanhamento e uma transparência se você der uma margem muito grande. Essa é a briga da Câmara e a proposta da Comissão de Finanças e Orçamento, manter os 5%. Agora, isso é uma proposta que ainda vai em discussão no plenário, né? No caso, agora eu só queria agradecer a presença de vocês e as considerações finais de vocês sobre essa participação no orçamento, a gente teve aqui várias explicações, acho que a população pôde conhecer um pouquinho melhor sobre o orçamento, né? Mas eu queria que vocês chamassem a população para participar, você falasse da sua experiência, o Dinei também participando disso. Ótimo. Vereador, por favor. Bom, eu agradeço a oportunidade, parabenizo a equipe da Câmara, em especial a equipe de comunicação, por estar inovando com esse programa, né? Quanto mais a gente puder traduzir essas questões técnicas do Legislativo para a população, melhor para toda a democracia. Não tem jeito, para fazer um processo de construção democrática, a gente precisa conhecer os caminhos. E para conhecer os caminhos, a gente precisa falar desses caminhos, desses instrumentos. Então, parabenizo toda a equipe, agradeço a oportunidade e coloco a Comissão de Finanças e Orçamento à disposição. E não precisa ser só pela comissão. O cidadão precisa exercer o seu direito de cidadão. Cobrar, sugerir, acompanhar, fiscalizar, estar presente, seja pelos meios digitais, internet, rede social, e-mail, seja presencial, mas fazer com que isso aconteça com todos os vereadores e vereadoras de Campo Grande. Aldinei, por favor, sua opinião a respeito. Só reforçando, que assim, a população da nossa região, ela trabalhou todas as etapas do orçamento. É tudo que o vereador Romero disse na questão daquilo, como é feita a análise técnica para poder colocar-se uma demanda dentro do orçamento, nós nos enquadramos em todas elas, né? Na questão crítica, na questão da saúde, na questão de segurança, na questão de educação. Então, assim, em qualquer circunstância, essas duas regiões, elas estão inseridas, né? Por questão das suas problemáticas diversas. E também a população trabalhou-se em todas as etapas do orçamento, né? Ou seja, desde a participação popular, teve reunião no bairro mesmo. Tivemos, conversamos com o executivo, né? Com as secretarias, né? com o legislativo, a Câmara, as comissões. Então, assim, fizemos toda essa construção para inserir essa demanda dentro do orçamento. Então, assim, reforçando que não houve uma questão de priorização dentro da região, mas sim de participação. Então é importante, deixo aqui a minha informação para a população, que deve se unir se realmente quer resolver um problema e participar. Porque reclamar e criar contendas não vão chegar a lugar nenhum, porque estamos falando em custo financeiro
E quando se trata disso, se não se unir e trabalhar em conjunto, torna-se mais difícil ainda e basicamente quase que impossível. Muito obrigada pelas entrevistas e na próxima edição iremos apresentar a atuação de mais uma comissão da Câmara. Acompanhe o Legislativo de Campo Grande no portal câmara.ms.gov.br e em nossas redes sociais.